Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Retomamos hoje a nossa série de estudos, discernimento espiritual. Este mês nós temos refletido sobre as manifestações espirituais. Como que a gente pode saber se uma manifestação espiritual procede ou não de Deus? E aí eu tenho explicado a vocês os testes que precisam ser feitos para verificar se uma manifestação procede ou não do Senhor. No último sermão que eu preguei sobre esta série, vimos o primeiro teste, que é obediência às ordens de Jesus. A pessoa que está sobre o efeito do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, essa é uma pessoa que obedece às ordens de Jesus. Hoje nós vamos para o segundo teste. Como saber se uma manifestação espiritual procede ou não de Deus? E nesse segundo teste, a ênfase que eu quero mostrar a vocês é que os resultados advindos das manifestações espirituais que procedem de Deus são diferentes dos resultados advindos das manifestações espirituais diabólicas. Ou seja, os resultados revelam a origem da manifestação espiritual. O resultado da ação do Espírito é diferente do resultado da ação diabólica. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesta reflexão de hoje, olhando 1 João capítulo 4 e explicando para vocês o que João vai nos dizer sobre essa questão. Eu começo então, versículo 1. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. O versículo João está tratando exatamente sobre discernimento espiritual, que é necessário para as questões espirituais. E essa é uma pergunta que tem que ser respondida por todos nós, e eu faço questão de fazer essa pergunta a você para ver se você está antenado. Lendo o versículo de número 1, você consegue me dizer por que é tão importante discernir as manifestações espirituais? Exatamente, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Essas pessoas que saíram pelo mundo, chamado de falsos profetas, o espírito que atua sobre eles não é o Espírito de Deus. E este é um dos problemas que João está lidando naquela igreja. Existem pessoas que se dizem cristãos, mas as maneiras como essas pessoas agem deixa muito evidente que essas pessoas não estão sob influência de Deus. Uma pessoa sob influência de Deus não produziria essa atitude. Uma pessoa sob a influência de Deus não se comportaria dessa maneira. O resultado advindo das manifestações espirituais que sobrevêm sobre essas pessoas não é uma ação de Deus por causa da maneira como elas se portam. Por isso que João está dizendo que aqueles irmãos não devem acreditar em todos os espíritos. E aqui João está reconhecendo assim de maneira muito clara que uma pessoa pode receber mais de um tipo de influência espiritual. Não existe apenas influência espiritual da parte de Deus. Assim como existe o Espírito de Deus, há também um espírito diabólico que pode influenciar as pessoas. E é essa questão que João está colocando para eles. Vocês precisam discernir os espíritos, porque não há apenas o Espírito do Senhor. E para deixar isso claro, João vai colocar duas expressões, que são duas expressões importantes nesse versículo. Eu quero explicar essa expressão para você. A primeira expressão importante é acreditar. A segunda expressão importante é ponham à prova. Essas duas expressões, elas dão o tom desta advertência de João e esclarecem para a gente o que ele pretende aqui.
Então eu quero explicar cada uma dessas expressões para você entender assim, de maneira muito clara o que é que João está tratando. Eu começo explicando essa primeira expressão, acreditar. Deixa eu perguntar isso para vocês, e aí eu vou perguntar, explico e pergunto de novo. Como aqueles irmãos deveriam agir caso alguém tentasse dar uma carteirada espiritual? E aí eu explico o que é uma carteirada espiritual. Não sei se você já ouviu essa expressão. Uma carteirada é quando alguém puxa para si uma certa autoridade para dizer que está fazendo alguma coisa. Então, às vezes você está lá no trânsito errado, e aí você é parado pela polícia, pelo Detran, e aí você quer dar uma carteirada para o Detran não te incomodar. Isso é uma carteirada. É você usar uma certa autoridade que você acha que tem para infringir certas normas e certas regras. O que João está tentando mostrar para esses irmãos é como é que eles devem reagir às pessoas que dão carteirada espiritual. A pessoa puxou assim uma carteira espiritual, aqui ó, eu profetizo, eu falo língua estranha. Como reagir às carteiradas espirituais? Deixa eu ler isso com vocês, porque isso é muito importante. Quem, por favor? Dentro do contexto da situação em que João escreve, havia aparentemente cristãos profetas que estavam ensinando coisas falsas, apelando para a autoridade do Espírito Santo. Os leitores de João precisam entender que nem tudo que é dito ou feito por alguém que afirma ter o Espírito Santo é de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Como que aqueles irmãos deveriam agir no caso de uma pessoa tentando dar uma carteirada espiritual? Eles não deveriam acreditar. E sabe por que eles não deveriam acreditar? Porque não existe apenas influência do Espírito de Deus. Olha, isso que eu estou ensinando é de Deus, porque eu tive uma revelação do céu. Eu subi no céu, eu andei... Isso aí não vale não. Olha, o que eu estou falando é de Deus, porque foi um anjo que me trouxe, amarrado num papel higiênico, enrolado com 7 chaves. Não serve. Nós não devemos acreditar no conteúdo de uma mensagem que se diz ter vindo de uma revelação espiritual, porque não existe apenas o Espírito Santo de Deus influenciando e falando com as pessoas. A conclusão que uma pessoa pode ter chegado sobre alguma coisa do Senhor pode ser uma conclusão equivocada, exatamente porque não era o Espírito Santo. Por isso que aqueles irmãos não devem se deixar ser convencidos. Isso a gente chama de falácia de autoridade. Por que é que o que estou dizendo é importante para você? Porque foi Deus que me revelou, porque foi eu vi numa visão, porque eu recebi em oração no monte. Nada disso legitima o conteúdo da sua fala. Nenhuma pessoa torna a sua fala substancial apenas recorrendo à experiência espiritual. Então, carteirada espiritual não vale. Qual deveria então ser a atitude correta daqueles irmãos? Porque veja, nós estamos falando de uma igreja que uma pessoa chega para ensinar e chega com esse argumento. Você que é cristão há muito tempo já viveu isso. A pessoa chega para ensinar e diz, eu tive uma divina revelação do céu. Então o que eu vou dizer, se segura na cadeira. E aí a gente dava uma atenção assim, especial a essas coisas, porque nós achávamos que pessoas que puxavam para si essa autoridade espiritual tinham de fato um conteúdo diferenciado. Aí João está dizendo que não é a experiência espiritual que torna o conteúdo relevante. Qual deve ser então a atitude desses irmãos? Aí nós vamos ler de novo e vamos tentar dar ênfase à atitude correta que eles devem ter a essa pessoa que se diz um homem ou uma mulher de Deus, que está ensinando e dizendo coisas sobre o Senhor. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus,
pois há muitos falsos profetas no mundo. Você viu que a primeira expressão é não acredite? Agora a segunda expressão é como então nós devemos agir? E a resposta é exatamente. Eles devem colocar à prova os espíritos. E quando eles forem testar os espíritos, sabe aquela pessoa que chegou dizendo ter um conteúdo revelado pelo Senhor e que eles devem dar atenção? Então, quando eles forem botar à prova o espírito, dois resultados vão surgir desse teste: o resultado positivo e o resultado negativo. Se o resultado for positivo, significa que aquilo que aquela pessoa está dizendo, de fato, é uma palavra de Deus. Porque esse é um ponto que eu quero destacar na aplicação. Não é porque existem manifestações diabólicas que Deus deixou de falar. Deus continua falando com o seu povo. O problema é que o diabo quer enganar o povo do Senhor, confundindo o povo do Senhor com uma mensagem que não é de Deus. Esse é que é o problema. Então perceba que quando o teste é positivo, o que a igreja diz? Realmente foi o Senhor que falou. Essa de fato foi uma palavra de Deus. Mas quando o teste for negativo, vai ficar muito evidente que aquela manifestação espiritual não procedeu do Senhor. Aquilo que aquela pessoa está ensinando não é um conhecimento verdadeiro sobre Deus. E neste momento, isso que João está dizendo deveria nos causar um certo pavor. Existem coisas que são ditas sobre o Senhor que não são verdadeiras. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você acredite em alguma coisa de Deus que não é verdade? Pastor, mas como é que é possível alguma coisa sobre o Senhor não ser verdadeira? Se uma pessoa está sob influência de espíritos diabólicos, o que essa pessoa diz sobre Deus não é verdade. Você lembra de Mateus 4? As 4 afirmativas que o diabo faz para Jesus sobre Deus. Você não é filho de Deus? Sou. Então se joga daqui lá embaixo. Não, você está muito errado, diabo. Você está muito errado. A compreensão que você tem de Deus está muito errada. Porque também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebe? Então há conhecimentos sobre Deus que são falsos, porque a pessoa não teve de fato uma experiência com Deus, mas com o espírito diabólico. Aqueles irmãos, portanto, devem fazer esse teste exatamente para saber como lidar com aquele ensino. Como que a gente lida com isso? Porque se o teste for negativo, isso que essa pessoa está dizendo não serve para nós. Se o teste for negativo, isso que a pessoa está pregando não é conhecimento de Deus. Para complicar ainda mais as coisas, sabe o que João diz ali no final do versículo? Que há muitos falsos profetas no mundo. Você sabe o que isso significa? Não é que existe uma única pessoa ensinando doutrina de demônios. É que há um sem número de pessoas que receberam as suas influências diabólicas e que estão ensinando as distorções mais diversas sobre Deus. E essas pessoas estão exatamente utilizando as manifestações espirituais para legitimar o seu conteúdo. Por que o que eu estou dizendo é verdade? Porque eu tive uma visão de Deus, porque eu tive uma revelação, porque foi o próprio Deus que me falou, porque eu subi no monte e Deus me contou. Então tem um sem número de pessoas que estão usando as manifestações espirituais para tentar dizer que aquilo que elas estão dizendo é verdade. Por isso que o teste é importante, porque na hora que a gente testa, a gente descobre se não é ou é de Deus. E qual que é o teste que João vai ensinar aqui? O teste vai aparecer nos versículos 2 e 3, onde João, de maneira muito clara, nos diz como saber se a influência que uma pessoa tem é do Espírito de Deus ou do espírito diabólico. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus.
Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Este é o teste para saber se um conhecimento que a pessoa diz ter sobre Deus é verdadeiro ou não. E o teste é: todo aquele que tem um verdadeiro conhecimento de Deus reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Sabe o que significa? Para João, a verdadeira base do conhecimento de Deus é Jesus Cristo. A verdadeira base do conhecimento de Deus é Jesus. E eu tenho repetido isso muito. Não tem como ninguém chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus se ele não entrar pela porta que é Jesus. Não existem atalhos para a vida espiritual que nós estamos querendo. Se a pessoa diz que chegou a um conhecimento do Senhor, a fonte deste conhecimento precisa ter sido o Senhor Jesus Cristo. Não pode ser a minha experiência pessoal. Isso que João está dizendo é um problema muito sério para nós. Porque nós costumamos medir as experiências espirituais pela nossa própria sensibilidade. Se, por exemplo, você está recebendo uma visita na sua casa com frequência, e à noite você sonha com cobra, como é que você vai agir? Com certeza esse irmão é um traíra, isso é um fofoqueiro, isso é uma pessoa do pior tipo possível. Como é que você chegou a essa conclusão? Não, porque sonhar com cobra significa traição. É isso exatamente que João está dizendo. O verdadeiro conhecimento de Deus não vem da minha experiência pessoal, da minha percepção do universo, da minha meditação, das minhas reflexões. O verdadeiro conhecimento de Deus vem do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se eu não cheguei ao conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo, essa influência espiritual é diabólica. A minha experiência espiritual prescinde de Jesus Cristo, senão não há experiência espiritual verdadeira. Jesus Cristo é a porta de acesso à presença de Deus. E aqui nós temos na igreja pessoas que simplesmente estão fazendo este exemplo que contei a vocês. Eles estão lendo as questões espirituais com o tato deles. Pastor, meu sonho não costuma falhar, pastor. Quando eu sonho com o dente caindo, é assim, ó, batata. E essa semana eu sonhei que o seu dente caía, pastor. Irmão, isso aí deve ser um pudim que você deve fazer lá para me comer até meu dente cair. Deixa de bobagem. Porque as experiências espirituais autênticas da parte de Deus precisam ser a partir de Cristo Jesus. Não pode ser a partir da sua sensibilidade, não pode ser a partir do seu sonho, a partir da sua própria interpretação. Por isso que nós, os cristãos, não recorremos à internet para discernir as questões espirituais. Nós não acordamos à noite e vamos lá, o que é sonhar com uma aranha azul na parede? Você acredita que tem esse tipo de coisa? E pior, tem pessoas que se deixam levar por essas influências, como se essas influências fossem da parte de Deus. Não são. Tudo que se pode saber sobre Deus está revelado em Jesus. E se não é Jesus quem está revelando, isso é uma influência diabólica. Veja que citação interessante a esse respeito. A confissão de que Jesus Cristo veio em carne não reconhece apenas que Jesus foi uma pessoa histórica, mas expressa o significado redentor de sua vida encarnada, morte e ressurreição em favor da raça humana. O teste não é simplesmente a pessoa dizer eu creio em Jesus. O teste é a pessoa dizer eu creio em Jesus e por isso obedeço Jesus. Você lembra da pregação passada? Mateus capítulo 7. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não é só você crer em Jesus. O teste é se você diz crer em Jesus e obedece Jesus. É isso que João está apontando aqui.
Vocês estão falando que acreditam em Jesus, mas falta o mais importante, que é a obediência a Ele. Irmãos, isso aqui é importante, porque às vezes nós lemos o texto de 1 João fora do contexto. Quando você vem lendo o texto de 1 João, João vem falando de amor. Aí quando chega no capítulo 4, você toma um susto. Porque do nada ele coloca um espírito diabólico lá e você, meu Deus, o que o espírito diabólico tem a ver com amor? Tudo. Porque se você diz que é influenciado pelo Espírito de Deus, o que é que se espera de uma pessoa influenciada pelo Espírito de Deus? Que ele obedeça a Deus. E a obediência será vista na prática do amor desses irmãos. Eu coloquei apenas para ilustrar para vocês o versículo 7 e 8. Nós não teremos tempo para explorar esses dois versículos, mas João deixa muito claro isso. A pessoa que está sob influência do Espírito Santo de Deus obedece a Deus. Por isso que é imprescindível a prática do amor entre os cristãos. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você viu como fica evidente? Se nós aplicarmos esta informação ao teste do Espírito, nós entendemos quando o teste é positivo e quando o teste é negativo. Quando é que uma pessoa está sob a influência do Espírito Santo de Deus? Quando essa pessoa obedece às ordens de Jesus. E João tem insistido, vocês precisam amar. Mas eu não quero amar ninguém. Então você não conhece Deus, não está escrito ali? E sabe por que você não conhece Deus? Porque o efeito do Espírito Santo na vida de alguém é obediência. Se você não obedece, não é o Espírito de Deus que está agindo sobre você. Se você vive a vida com a sua liberdade, como você a compreende, a influência espiritual que está em efeito sobre você é uma influência diabólica. O Espírito Santo de Deus não nos torna inimigos da nossa comunidade de fé. Esse é um ponto importante para medir a vida espiritual de uma pessoa. Eu nem coloquei isso nas aplicações, então deixa eu comentar isso aqui rapidinho. Quer saber se a pessoa é de fato um homem influenciado por Deus, uma mulher influenciada por Deus? Essa pessoa é amável nos seus relacionamentos? Porque se você não é uma pessoa amável nos seus relacionamentos, não é o Espírito Santo de Deus que está influenciando sua vida. O amor é característica da pessoa que está sob o efeito do Espírito Santo, porque ele obedece a Deus. O resultado da ação do Espírito Santo sobre a vida de alguém é obediência a Jesus. Isso aqui já ajuda a gente a discernir muitas coisas. Que tem pessoas que se dizem espiritual, mas no seu trato com os irmãos dá para ver que não é espiritual. É arrogante, é soberbo, é orgulhoso, é vingativo, tendencioso, trata mal. Eu lembro que um dia eu estava numa experiência comunitária bem interessante. A irmã estava assim meio nervosa com alguns irmãos da igreja. E aí ela alterou a voz, né, faltando com respeito ali com alguns irmãos. E eu fui falar com ela, olha irmã, essa não é a maneira de tratar os irmãos. E aí a irmã virou-se para mim com muita ira e disse, pastor, o senhor me respeite, que eu sou mulher de Deus. Falei, essa é uma prova exatamente que a senhora não é mulher de Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus não trataria assim a sua comunidade de fé. E é a Bíblia que diz isso. Se você diz que conhece a Deus e não ama os seus irmãos, o amor de Deus não está em você e você não conhece Deus coisa nenhuma. E veja que o foco da obediência está no versículo 6. O resultado produzido por uma pessoa que está sob a influência do Espírito Santo é a obediência. Versículo de número 6 e eu encerro a explicação. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Não ficou evidente?
aquelas pessoas que estão sob a ação do Espírito Santo, elas obedecem essas instruções do apóstolo João. Se eu estou dizendo que vocês devem amar uns aos outros, não é porque eu estou estabelecendo isso, é porque essa é uma ordem de Jesus. Eu não estou me impondo sobre vocês, eu estou deixando claro que essa é uma característica das pessoas que estão sob a ação do Espírito Santo. Mas se ao contrário disso, vocês ouvindo o Evangelho de Jesus, rejeitam o Evangelho de Jesus, se ao contrário disso, vocês querem viver do jeito que vocês imaginam ser a vida espiritual, a ação que opera sobre vocês não é uma ação do Espírito Santo. Essa é uma ação diabólica. Porque o homem espiritual, a mulher espiritual, é conhecido pelos frutos que produz. É uma pessoa que obedece. Portanto, o que João quer deixar muito claro para aquela comunidade é que eles não têm opção. Sabe os conflitos que surgem dentro da igreja? Sabe as diferenças que existem entre os nossos irmãos? Sabe os nossos problemas pessoais? Se a gente não os deixar de lado, nós não teremos a oportunidade de sermos influenciados pelo Espírito Santo. Pastor, eu vou odiar enquanto eu viver esta pessoa. Isso é um indício muito forte de que quem opera na sua vida, no seu coração, é Satanás. Porque o Espírito de Deus não produz esse tipo de atitude e sentimento. Deus não produz ódio e litígio em nosso coração. E essa é a preocupação pastoral de João. Se alguém tentar se defender, justificando o seu ódio e o seu litígio, João está dizendo, isso aí não é de Deus. E vocês têm que estar atentos, porque não existe apenas o Espírito de Deus. Você chegou a essa conclusão porque você tem sido influenciado pelo diabo. O Espírito de Deus já teria te levado para o perdão e para a reconciliação há muito tempo. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações importantes sobre como nós aprendemos com João a importância dos testes espirituais. Testes espirituais não servem para nos tornar céticos, mas para revelar a origem das manifestações espirituais. Essa primeira aplicação ela é importante, porque os testes espirituais não é para a gente duvidar de tudo. Essa tem sido uma tendência muito comum dentro de igrejas. Às vezes a gente estimula as pessoas a duvidar. Olha, não acredite em nada, duvide de tudo. Isso não é cristianismo, isso é ceticismo. Os testes espirituais servem para dizer se a influência espiritual na vida da pessoa vem de Deus ou não. Não é para a gente acreditar ou não, é só para a gente ter certeza se é Deus que está influenciando aquela pessoa, ou se não, não é Deus que está influenciando aquela pessoa. Por isso que aqueles irmãos devem testar o Espírito. Porque quando alguém vem ensinar a igreja, essa pessoa precisa ser testada. Será que o que a pessoa está dizendo sobre Deus é verdade? Será que o conhecimento de Deus que ela está nos trazendo é verdadeiro? E no teste a gente descobre isso. O teste serve para mostrar se essa é uma teologia, se este é um ensino diabólico ou não, se essa é uma teologia ou um ensino verdadeiro. Então o teste espiritual não é para nos tornar pessoas céticas, é apenas para nos ensinar a lidar com as questões espirituais. Pastor, a pessoa que estava ensinando não passou no teste. Não acredite, porque não veio de Deus. Porque quando é Deus, a gente tem que acreditar e obedecer. Mas quando não é Deus, a gente simplesmente rejeita. E é isso que João diz. Se testar e der negativo, não acreditem. Nós temos que ter a maturidade. Pastor, mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu não estou muito preocupado com isso, eu quero apenas acreditar em tudo e seguir tudo. E aí eu faço a segunda aplicação. Cristãos devem ficar ressabiados com pessoas que dão carteiradas espirituais. Sabe o que é que torna um conteúdo verdadeiro?
não é a experiência espiritual da pessoa. O que torna o conteúdo verdadeiro é a fonte deste conteúdo. O que você está nos dizendo é verdadeiro porque veio de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Não é porque você estava no monte, não é porque você teve uma revelação, não é porque você é pastor, não é porque você fala língua estranha. Nada disso torna o seu conteúdo especial. E a igreja precisa começar a ter cuidado com isso, porque nós temos sido enganados assim, a exaustão por causa de carteirada. Às vezes as pessoas até ameaçam. Se você não fizer isso, vai sofrer você e sua família. Aí o irmão já fica com medo. Nossa, meu Deus, vai sofrer todo mundo. Vou fazer. Por quê? Eu tenho medo, pastor. Calma, segura. Não é assim que a gente lida com as questões espirituais, não. Nós não podemos nos permitir ser influenciados por pessoas que usam carteirada. Nós temos que compreender que existem influências espirituais que são diabólicas. E por isso não venha aqui dizer que o seu conteúdo é especial, porque você fala em línguas estranhas. Você já percebeu que isso acontece? Então deixa eu te dar essa dica de milhões. Nós não temos essa experiência comunitária, porque nós estamos construindo uma comunidade sadia. Mas em algumas igrejas locais, o pessoal costuma falar línguas estranhas entre um conteúdo e outro. A pessoa está cantando, aí fala uma língua estranha, porque parece que falando língua estranha dá uma espiritualizada na música, né? Está pregando, aí no meio da pregação dá uma rajada de língua estranha, porque parece que dá uma espiritualizada no conteúdo. Você já observou isso? E quando nós éramos adolescentes, eu era adolescente cristão, mas era um menino muito atentado. Porque entre os nossos jovens, nós ficávamos dando apelido para os irmãos. Ó, o xalai. Sabe o que era o xalai? O irmão vinha na frente pregar, e toda a pregação ele, xalai, xalai. Esse irmão está de brincadeira. Nós chamávamos ele de xalai, a gente ficava dando os... Eu penso no menino atentado. Era nós. Mas sabe o que eu aprendi com isso? A gente não precisa disso. Não é a manifestação espiritual que torna o conteúdo especial. O que torna o conteúdo especial é ele ter vindo de uma revelação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque eu posso estar enganando a comunidade com a minha experiência pessoal. Mateus 7, que nós lemos na última pregação. Muitos me dirão, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Nada disso que vocês fizeram foi pelo Espírito de Deus. E por isso que a igreja deve ficar ressabiada com carteirada. Se a pessoa já puxou uma carteira assim, deu uma carteirada em você, ixi, já fica assim, meu Deus, vai vir bomba por aí. Porque quando o conteúdo é importante, nós não precisamos dar carteirada em ninguém. A revelação de Jesus Cristo é suficiente e a ação do Espírito Santo é suficiente para convencer qualquer pessoa do seu erro e do caminho certo. Terceira aplicação. Falsos profetas falam falsamente porque, independentemente do que pensam, não estão falando a verdade sobre Deus, a sua obra. A pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, é produzido nessa pessoa um resultado muito contundente. É uma pessoa que obedece a Jesus. Eu disse isso na última pregação e repito, não tem como separar a vida da pessoa da vida espiritual dela. Na igreja é um homem de Deus, em casa é um homem do mundo. Na igreja é uma mulher de Deus, em casa quebra a panela na cabeça do marido. Não tem como. A vida espiritual da pessoa se manifesta em todos os aspectos. É homem de Deus aqui e lá. Porque esta pessoa obedece. Agora, quando não há na vida da pessoa esta obediência, nitidamente dá para ver que esta pessoa não procede de Deus. E sabe o que significa para nós de maneira muito clara? Que nada do que essa pessoa tem para dizer serve para nós.
porque o conhecimento dela não procede de Deus. Irmãos, isso aqui me impressiona. Me impressiona como cristãos ficam admirados com o conhecimento do mundo. Você já viu essa cena? O irmão está andando na rua, aí encontra um afastado dos caminhos do Senhor, às vezes alcoolizado, e aí o afastado do caminho do Senhor começa a citar versículo bíblico para o crente. E o crente, nossa, que impressionante. Sabe esses versículos todos de pastor? Encontrei um cachaceiro, ele me citou 30 versículos, que coisa maravilhosa. Irmão, você é fraco do juízo, hein? Porque não adianta nada esse tipo de conhecimento que não produz na sua vida resultado. O conhecimento de Deus que não produz resultado em nossa vida não é um conhecimento do Deus verdadeiro, é o conhecimento diabólico, e é um conhecimento que não nos serve. Nós não deveríamos ficar admirados com esse tipo de coisa. Existe conhecimento verdadeiro de Deus e existe conhecimento falso. Então eu não vou ficar impressionado quando o conhecimento não é verdadeiro. Pelo contrário, pessoas que não se deixam ser conduzidas pelo Espírito de Deus, pessoas que não obedecem a Jesus, não têm absolutamente nada para nos ensinar de espiritual. Nada. Porque para você saber alguma coisa sobre Deus, você precisa conhecer Deus e andar com Deus. Se você não conhece a Deus e não anda com Deus, nada do que você tem para nos oferecer serve. Quarta aplicação. Nem todo conhecimento sobre Deus é verdadeiro. E este tema do conhecimento de Deus é um tema comum na Bíblia. A Bíblia desenvolve este assunto com frequência. As pessoas que são conhecidos como amigos de Deus, as pessoas que dizem conhecer a Deus. A preocupação de João aqui é exatamente aqueles irmãos estar sendo influenciado por uma pessoa que não conhece a Deus. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo assim bem prático. Imagine eu chegando para você e dizendo assim: olha, eu tenho aqui um creme milagroso para queda de cabelo, mas ele é tão forte que você não pode nem passar com a mão, senão vai nascer cabelo na sua mão. Só tem um problema: eu que estou vendendo o creme sou careca. Você compraria um creme milagroso desse de um careca? Meu amigo, se esse creme é milagroso, aplica lá na sua casa primeiro, e aí quando nascer cabelo na palma da sua mão, você vem aqui vender para mim. Como é que eu vou comprar uma coisa que não fez efeito na sua vida? Essa é a preocupação de João. Aqueles irmãos estão aprendendo sobre Deus com pessoas que não conhecem a Deus. E pessoas que não conhecem a Deus não têm nada de bom para nos ensinar sobre Deus, porque o que eles sabem não é verdadeiro. E isso é preocupante a todos nós. Pode ser que nós tenhamos um conhecimento de Deus que é falso, que surgiu de uma pessoa que simplesmente não conhecia o Senhor e que saiu pelo mundo ensinando. Porque os falsos profetas, eles estão no mundo. A influência deles é em todos os lugares. Em todos os lugares eles têm o mesmo objetivo: criar uma informação falsa sobre Deus, para enganar, se possível, os escolhidos. Por isso que essa é uma questão importante para nós. Quando alguém for me falar sobre Deus, eu tenho que considerar que esse conhecimento pode ser verdadeiro ou esse conhecimento pode ser falso. Para ser um conhecimento verdadeiro, ele tem que ter tido origem em Jesus Cristo, de uma vida piedosa. Para ser um conhecimento falso, ele só precisa ser pronunciado por uma pessoa que não está nem aí com Jesus Cristo e nem aí com a sua maneira de viver. Quinta aplicação: os critérios bíblicos para testar a autenticidade do ensino e da fé de uma pessoa é a obediência a Jesus. Veja que este ponto volta hoje mais uma vez para nós. Como saber se a minha fé é autêntica? Como saber se a minha experiência de fé é autêntica? O resultado, gente. O resultado. Nunca se esqueça disso.
O resultado que advém da experiência com Deus é diferente do resultado da experiência diabólica. O resultado da experiência com Deus se vê em obediência. Isso aqui dá para a gente avaliar. Tem uma palavra de Paulo para Timóteo, que é uma palavra assim maravilhosa. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim: para que todos vejam o teu crescimento. E por que eu acho isso maravilhoso? Porque o que Paulo está assumindo no seu conselho para Timóteo é que um cristão pode crescer, um cristão pode amadurecer. Faz essa pergunta lá na sua família. Pergunta lá para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, se você tem sido um marido melhor depois que você se tornou cristão. Se você tem sido uma esposa melhor depois que você se tornou cristão. Se você é um filho melhor depois que você se tornou cristão. E aqui nós vamos ter um indício preocupante de quais são os resultados que têm aparecido em nossas vidas. Isso é muito preocupante. Porque talvez você não tenha parado para pensar a possibilidade do diabo estar influenciando você. Pastor, mas eu sou uma pessoa que estou na comunidade de fé, eu estou aqui na igreja. Os falsos profetas também, sabe por que eles chamam falsos profetas? Porque eles parecem ser profetas verdadeiros. São homens que parecem ser de Deus, são homens que parecem ter uma mensagem de Deus, são homens que são religiosos, mas eles são falsos por causa do conteúdo. O que João pretende mostrar é que todos nós corremos perigo. E você deveria fazer como aquela criança pequena que pega a caneta. Não sei se tu já viu. A criança encosta na parede e risca assim, ó, para ver o tamanho dela. Aí ela chega um ano, eita, aqui ó papai, olha o tanto que eu cresci. Cresci, não cresci? Cresceu. O cristão deveria fazer a mesma coisa. Ele deveria pegar a sua vida espiritual, dar uma marcadinha aqui. Rapaz, parece que eu estou diminuindo. A Bíblia está falando sobre paciência, sobre bondade, domínio próprio. Eu não estou vendo nada disso na minha vida, meu Deus. Quem está me influenciando? O que é que eu preciso estar atento em minha vida? E este é um ponto importante para cada um de nós. Você é a pessoa que deveria estar mais preocupado com os resultados que aparecem na sua vida. É você que tem que refletir sobre quem tem influenciado você. Eu, como pastor desta comunidade local, tenho um desejo pastoral de que você cresça cada vez mais. Seu marido, sua esposa, seus filhos, todo mundo que se relaciona com você diz: você está crescendo, o que está acontecendo? Está apanhando em casa? O que está acontecendo? Você está mais paciente? Aí você vai falar: eu estou sobre o efeito da influência do Espírito Santo. E uma pessoa que está sobre o efeito do Espírito Santo, ele tende a obedecer a Deus muito mais do que uma pessoa que está fora da influência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo produz resultados muito claros em nossas vidas. Última aplicação e eu encerro aqui. Onde quer que haja uma manifestação espiritual, há a possibilidade de erro e, consequentemente, engano. Isso é um ponto final que eu queria encerrar na pregação de hoje. Por que as questões espirituais importam? Porque não há apenas manifestações espirituais da parte de Deus. Por isso que as questões espirituais importam. E a atitude correta com as questões espirituais não é a dúvida, não é testar o Espírito, é ver se isso procede do Senhor ou não. Por isso que depois de falar sobre batizados no Espírito, eu estou falando sobre discernimento espiritual. Porque há já alguns meses nós temos orado e pedido ao Senhor para que haja uma manifestação mais intensa do Espírito Santo sobre nossa comunidade de fé. Estamos pedindo dons espirituais, o testemunho interno do Espírito, revestimento de poder para testemunhar fora da comunidade. Estamos pedindo tudo isso. Mas nós precisamos ligar o alerta
de que junto com as manifestações espirituais vêm as ações diabólicas. E a ação diabólica é exatamente para confundir a comunidade de fé, para fazer com que a comunidade de fé se perca do seu objetivo. Por isso que o discernimento espiritual precisa andar junto com o desejo espiritual. Porque o que nós estamos procurando é o poder de Deus. O que nós não queremos é ser enganados pelo diabo. O que nós queremos é o batismo no Espírito. O que nós não queremos é sermos pessoas que não obedecem a Cristo. Fique de pé, deixa eu orar por você neste momento. Eu quero orar por você neste momento porque todos nós, como comunidade de fé, precisamos estar atentos às questões espirituais. Como saber se a questão espiritual procede ou não de Deus? Esse teste deve ser feito por todos nós. Todos. Primeiro teste, a vida da pessoa. Essa pessoa que diz estar recebendo uma experiência de Deus, ela obedece a Jesus? Segundo teste, o resultado produzido. O resultado produzido tem causado edificação à igreja? Tem causado maturidade à igreja? Bom, esses dois testes já podem ser aplicados por nós e devem ser aplicados por todas as pessoas da nossa comunidade. Vocês devem aplicar a mim e nós devemos aplicar aos nossos irmãos em Cristo que nos ensinam e que vão trazer os dons espirituais. Porque assim como vocês, eu estou desejoso de ver coisas sobrenaturais na nossa igreja. Estou sim. Mas quando elas começarem a aparecer, aí nós vamos começar a usar os testes. Calma, vamos testar. Não, pastor, não precisa testar não, só faz. Não, calma. Também tem ação do diabo, e o que nós não queremos é ser influenciado por eles. O Espírito Santo de Deus faz grandes coisas, mas no meio da ação espiritual sempre aparece essa ação diabólica para enganar a igreja. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria para isso hoje. Você não pode sair daqui com displicência nas questões espirituais, achando que tudo é do Senhor, que tudo é mensagem de Deus. Pastor, eu recebi a mensagem de Deus para sair do meu emprego. O que aconteceu? Eu estava indo trabalhar, o carro estragou, é uma mensagem de Deus. Para com isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Leva com mais seriedade as coisas do Senhor, com mais maturidade. Deus de fato fala e faz coisas grandes, mas nós não queremos ser enganados pelo diabo. Feche os seus olhos. Ó Deus bendito, nós estamos pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo, porque a Tua comunidade local